A PGR começou a fechar o cerco contra o Bolsonaro sobre a participação dele ou não nos atos antidemocráticos. E essa estratégia da PGR vai depender de uma autorização do Alexandre de Moraes. E vendo todo o silêncio do Bolsonaro sobre o ataque que o Moraes sofreu na Itália, é óbvio que ele vai topar. Com o Alexandre de Moraes autorizando, vai ser aberto o inquérito que pode ser finalizado até setembro. Setembro, o último mês do Augusto Aras como PGR. E eu vejo que essa data não é coincidência não, porque se o Augusto Aras entregar o Bolsonaro numa bandeja para o Lula, ele aumenta a chance de ser novamente o PGR. Na sua opinião, esse inquérito para ser finalizado em setembro é só coincidência? Ou você acha que o Aras vai entregar o Bolsonaro para ser novamente o PGR? Você gosta dessa ideia do Aras na PGR de novo? Deixe seu like se você quer que o Bolsonaro se dê mal e se inscreva no canal. Essa estratégia da PGR, pessoal, ela vai avaliar se o Bolsonaro participou, atuou ou não nos atos antidemocráticos. E essa é uma estratégia que vai focar seguidores do Bolsonaro, melhor dizendo, apoiadores. Um grupo muito restrito de apoiadores do Bolsonaro que já se tornaram réus por conta da participação nos atos antidemocráticos e tudo aquilo que nós vimos o que aconteceu. Será com essa estratégia, avaliando a influência de Bolsonaro diante desse grupo seleto de réus, que a PGR vai poder avaliar se o Bolsonaro ele participou ou não de alguma forma dos atos antidemocráticos. O inquérito, pessoal, está previsto para ser finalizado até o mês de setembro, justamente o último mês de Augusto Aras como Procurador-Geral da República. É uma coincidência? Eu acredito que não. Pode ser, mas aí seria muita coincidência mesmo. O Aras, como todo mundo sabe, quer ser novamente o Procurador-Geral da República. E não existe nenhum tipo de impedimento legal para ele ser novamente reconduzido. Ele tem esse interesse ou de, no mínimo, formar aí o seu sucessor. O objetivo do Augusto Aras é pleitear uma vaga para o STF, mas é muito difícil porque o nome do Augusto Aras é muito queimado diante do tribunal e diante dos ministros do STF. O Aras também sabe que, apesar dele ter certas simpatias dentro do PT, a imagem dele como bolsonarista o prejudica. Portanto, ele precisa reverter esse mal-estar que ele provocou ao longo desses últimos anos do governo Bolsonaro, como sendo alguém leniente e submisso ao ex-presidente da República. Algumas pessoas falam que o Aras tem 3 episódios que ele vai poder demonstrar de fato quais são as suas reais pretensões. São 3 casos muito espinhosos para os bolsonaristas. O primeiro deles, o ataque sofrido pelo Alexandre de Moraes lá na Itália. O próprio Aras sofreu algo parecido, só que bem menos truculento quando ele esteve em Portugal. O segundo caso é a fala do Eduardo Bolsonaro aos professores, aquela fala execrável. E o terceiro e último caso, justamente a participação de Bolsonaro nos atos antidemocráticos. O Augusto Aras, ele vai ter que bajular o Lula, porque a diferença primordial do Lula para o Bolsonaro nesse momento é que o Bolsonaro não tem nada e o Lula tem a caneta. O poder da caneta, ele é muito grande, pessoal. Com a caneta, o Lula pode nomear, desnomear, dar verbas, dar emendas, retirar, e todo mundo que quer algum tipo de cargo ou posição na República vai ter que puxar o saco do Lula. E com Augusto Aras não é diferente. Como nós falamos, o Aras ele tem alguns nomes simpáticos dentro do PT, mas ele tem muita resistência. Renan Calheiros, por exemplo, não quer o Augusto Aras. Simone Tebet também é muito relutante a ter a recondução do Augusto Aras. Os dois já criticaram publicamente o Augusto Aras, mas o Aras conta com o apoio do Arthur Lira. Como cidadão brasileiro, a recondução do Aras seria péssima, mas pensando do ponto de vista político do Lula, o Aras seria um ótimo PGR porque já deu todos os indícios e todos os sinais que iria engavetar tudo que fosse de interesse do governo e iria tocar para frente tudo que também fosse de interesse do governo. Ele é muito diferente de um Rodrigo Janot, por exemplo. O Aras ele é discreto e não encheria o saco do Lula, mas sabendo que ele pode melhorar a sua reputação entregando a cabeça do Bolsonaro
em uma bandeja de prata, esse pode ser também um dos motivos que faz com que o Bolsonaro fique completamente descontrolado, porque nós estamos vendo o Bolsonaro nesses últimos dias descompensado emocionalmente. Começou com aquele discurso tresloucado, atacando Lula e o Fernando Haddad na nomeação do Fernando Holliday, ou na afiliação do Fernando Holliday ao PL, e depois, no dia seguinte, um choro público do Bolsonaro em uma reunião com empresários pelo fato dele ter se encontrado com o médico que o operou do caso lá de Juiz de Fora. Não foi a primeira vez que os dois se reencontraram, desde o episódio em 2018, ou seja, há quase 5 anos. O médico já consultou o Bolsonaro, já fez até outras cirurgias no Bolsonaro, mas ele se descontrolou, chorou, se emocionou, mostrando estar muito abalado emocionalmente e também psicologicamente, porque são muitos problemas envolvendo o Bolsonaro. É o caso Marielle, que mesmo ele não estando diretamente envolvido, ele, com a situação da Marielle, ele adulterou provas, manuseou provas que não poderia ter sido feito. Tem os processos dele no STF. Agora nós temos também essa situação da PGR que o encosta contra a parede. Porque a estratégia da PGR vai ser baseada no seguinte: a Procuradoria vai avaliar as postagens do Bolsonaro e não somente aquela postagem feita pelo Carlos, que foi feita ali 2 dias depois dos acontecimentos. O Carlos fez uma postagem usando a conta do Bolsonaro e logo em seguida apagou, gerou uma polêmica imensa e por conta disso o Bolsonaro começou a ser investigado. Mas existe uma outra estratégia. Todas as postagens do Bolsonaro vão ser avaliadas e aquele grupo seleto de réus vão ser investigados para saber se eles interagiram com algumas postagens específicas do Bolsonaro, comentaram, visualizaram ou compartilharam. Para essa investigação dar certo, o Ministério Público Federal solicitou que o Alexandre de Moraes autorize a liberação de algumas postagens do Bolsonaro que contenham certas palavras-chave, como urnas, votação, coisas do tipo. Se o Moraes topar, aí a PGR vai poder ver o engajamento desses réus nas postagens do Bolsonaro. E é por esse motivo que a PGR solicitou das plataformas digitais e das redes sociais, melhor dizendo, as informações de todos os seguidores do Bolsonaro. Depois, diante da polêmica, a PGR reduziu a pedida para um número ali muito específico correspondente aos réus e agora nós estamos sabendo o motivo dessa estratégia, tudo ou desse pedido. Tudo está clarificado. Bolsonaro deu um chilique imenso, falou que aquilo era uma quebra de liberdade, aquelas coisas todas que nós estamos habituados de ouvir o Bolsonaro mugindo por aí, né? Porque ele é um grandíssimo de um tonto, nós sabemos disso. E o silêncio do Bolsonaro diante do episódio do Alexandre de Moraes agora paga também o seu preço. Porque eu vejo como muito difícil que o Alexandre de Moraes não aceite o pedido do Ministério Público. Por que ele não aceitaria? Ainda mais com o Bolsonaro fazendo jogo duro. Se o Bolsonaro tivesse pedido ou tivesse manifestado solidariedade ao Alexandre de Moraes pelos ataques sofridos na Itália, se o Bolsonaro tivesse saído em defesa do Alexandre de Moraes, ele não teria endossado os ataques. Mas o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro endossou. Portanto, a reação do judiciário precisa ser muito forte contra o bolsonarismo. E vamos ver como o Alexandre de Moraes vai reagir ao pedido do Ministério Público. A depender da reação do Moraes, os aliados do Bolsonaro, que já estão fulos da vida com ele porque ele não manifestou solidariedade ao Moraes e ficou em silêncio, permanecendo em silêncio, vão poder ficar ainda mais revoltados, porque o que eles temem é que o silêncio de Bolsonaro desencadeie uma fúria imensa do Alexandre de Moraes contra eles. Vamos ver o que vai acontecer, mas o desespero do Bolsonaro certamente vai aumentar.